Olá a todos, vamos nós a mais um tópico do Física para o Enem. Dessa vez a gente vai iniciar os conceitos de óptica geométrica. Então, eu baixei um slide aqui muito bom, do professor Alexandre, do IF de Santa Catarina, que resume bem todos os conceitos principais de óptica geométrica, certo? Então a óptica na física ela tem algumas divisões. Eu tenho a chamada óptica geométrica, que a gente vai trabalhar agora. Tem a óptica física, tem a óptica quântica, né? Então, do que trata a óptica geométrica? A luz, ela tem um comportamento que a gente chama dual, né? Ora ela se conforma como uma onda, né? O comprimento de onda, velocidade, frequência, né? Com todas as características de uma onda, apresentando todos os fenômenos de uma onda, e ora ela se comporta como sendo partículas. Na óptica geométrica a gente vai estudar a luz com essa visão da luz como sendo uma partícula, né? Então a luz é uma forma de energia, né, que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. E é a luz que permite que nós consigamos ver os objetos, né? Essa sensação visual só é possível devido à presença de luz. Então vamos lá, algumas características da luz. Ela tem velocidade, né? Toda onda ela tem velocidade, e a velocidade da luz é a velocidade de uma onda eletromagnética, que é de 300 mil km por segundo. Então algumas unidades de medida, a gente tem o ano-luz, né? Apesar de ter este nome ano-luz, né? A gente tem uma intuição de que seja uma unidade de tempo, né? Ano, mas ano-luz é uma medida de distância, certo? Então não confundir ano-luz como sendo uma medida de tempo, não é uma medida de distância, que equivale a 9,5 aproximadamente vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Eu posso ter fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias. O que seria fonte de luz primária? São aqueles corpos que têm luz própria, né? Possuem luz própria, como uma estrela, né? O nosso Sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa. E eu tenho uns corpos que são iluminados ou fontes de luz secundárias, que são aqueles que apenas refletem a luz de uma fonte luminosa, de uma fonte primária, certo? Então, dependendo da situação, o corpo ele pode ser tanto uma fonte de luz primária como uma fonte de luz secundária. Por exemplo, aqui essa lâmpada. Nessa ilustração, ela é uma fonte de luz primária, que ela está emitindo luz, né? Mas ela desligada se torna uma fonte de luz secundária. Mesmo caso, a vela. Aqui ela acesa, ela está produzindo a sua luz, ela é uma fonte de luz primária, mas ela apagada se torna uma fonte de luz secundária. Essa fonte luminosa ela pode ser incandescente, né? O corpo precisa atingir altas temperaturas para emitir essa luz, ou luminescente, né? Que emite mesmo a baixas temperaturas, certo? A gente usa alguns conceitos para estudar óptica geométrica e alguns deles eu vou apresentar aqui. Primeiro é o conceito de raio de luz. O que seria um raio de luz? Quando a gente pega uma fonte de luz, ela está emitindo luz aqui em todas as direções, né? Então, um raio de luz é um segmento orientado. Então, eu vou escolher aqui um segmento desta luz que está em determinada orientação. Então, este feixe de luz, né, esse segmento orientado da luz, eu chamo de raio de luz. Então, ele é muito importante
para quando a gente for estudar a formação de imagens, né, e algumas relações da óptica geométrica, essa definição de raio de luz vai ser muito útil a gente. Feixe de luz, né, ao contrário. Então, quando eu tenho um conjunto de raios de luz, eu chamo isso de feixe de luz, né? Esses feixes de luz, eles podem ser convergentes, né? Convergir é direcionar para o mesmo ponto. Então, este feixe de raio de luz aqui está convergindo, mas ele também pode divergir, ou seja, se afastar um do outro, né? Então, aqui eu tenho um feixe de luz divergente. Então, várias são as aplicações, né? Por exemplo, aqui, quando eu quero visualizar algo em uma lupa, a lupa ela converge esses feixes de raio de luz. Então, eu posso visualizar ali no papel uma região limitada, né, daquela folha. Dessa forma, eu vou ter uma visão ampla de uma determinada região. Divergente, né, um projetor, né, que amplia uma imagem, né, um abajur. Então são raios divergentes. Farol de um carro é outro exemplo. E esses feixes ainda podem ser paralelos, né? Eles são paralelos entre si, não convergindo nem divergindo em nenhum instante. Então são feixes paralelos, né? Como de uma lanterna. De acordo com a interação da luz com os meios, a gente pode ter algumas classificações. Por exemplo, em um meio em que a luz consegue se propagar através dele, a gente chama de meio transparente. A luz consegue se propagar e, como consequência disso, você pode visualizar através deste meio algo que está atrás deste corpo, como em um vidro, né, de uma janela. Você consegue ter formação de imagens nítidas do outro lado deste corpo. Isso só é possível porque a luz se propaga por este meio. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Esses meios podem ser translúcidos, né? Qual a diferença do transparente? Ele vai permitir a passagem de luz, mas essa passagem de luz ela não é dada de forma ordenada, né? Aqueles raios de luz que incidem no corpo, eles vão se espalhar em várias direções. Como consequência disso, a gente não vai ter uma imagem nítida do que está do outro lado do corpo, né? A gente consegue ver um borrão, né, do que está do outro lado, devido a essa característica da luz ser espalhada em várias direções, certo? Então, aqueles vidros de box, né, de banheiro, são exemplos de materiais translúcidos. E o meio pode ser opaco, são aqueles que não permitem de maneira alguma a passagem de luz. Como consequência disso, a gente não vai ser possível ver algo que esteja do outro lado desse corpo, como uma porta, uma parede. Alguns fenômenos ópticos relacionados à luz, né? Quando o feixe atinge a superfície de separação entre dois meios, esses fenômenos ocorrem, né? Então, a gente vai ver os três principais aqui na óptica geométrica. O primeiro é a reflexão. A luz vai incidir na superfície de separação entre dois meios. Pode ser, por exemplo, um espelho. A luz bate no espelho e ela vai refletir, né? Ela vai voltar para o meio de origem. Então, isso é chamado de reflexão, tá? Na ilustração aqui, a luz bate no meio, né, e ela volta para o mesmo meio. Isso acontece porque aqui eu tenho uma superfície bem regulares, né, que a gente chama de polidas e lisas, né? Mas se eu pegar uma superfície que tenha rugosidades ou irregularidades,
essa luz ela vai espalhar em diferentes direções. Aqui eu chamo que aqui eu classifico como a difusão da luz, né? Ela vai espalhar essa luz incidente em várias direções. E o outro fenômeno é a refração da luz. Ao contrário da reflexão e da difusão, os raios incidentes na superfície entre os dois meios, ele passa de um meio para outro. Como se eu colocasse um feixe de luz incidindo em um recipiente com água. Aquele feixe de luz vai atravessar do ar, né, meio 1 para a água, meio 2. E como eu estou tratando de materiais diferentes, né, propriedades diferentes, o ar tem características peculiares e a água outras características distintas, né? Então a luz também vai se comportar de maneiras diferentes. Então ela vem aqui e quando passa do ar para a água, a gente vê uma alteração na sua trajetória. E a luz também pode ser absorvida, né? Ela nem vai voltar para o meio original, não vai ser refletida, nem vai passar de um meio para outro, né? Não vai ser refratada. Então ela vai ser absorvida por aquele corpo, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? A luz incide no tecido, esse tecido está absorvendo essa luz. Então esses são os fenômenos relacionados à luz, relacionados à óptica geométrica. A luz branca, essa luz que a gente está habituado no nosso dia a dia, né? A luz que chega até nós do Sol é uma luz que é uma composição de várias faixas energéticas, né? A luz ela tem energias específicas que a gente pode associar a uma cor, certo? Então a luz que vem do Sol a gente chama de luz branca, que ela é uma associação de todas as cores, né? De todas as energias dessas fontes luminosas, certo? Então o que acontece quando a gente passa essa luz por um meio diferente, como um prisma, né? Como ela se comporta de maneira diferente ao passar de um meio para outro, eu vou poder separar essa luz nas suas faixas energéticas, né, nas suas cores, certo? Então quando você vê um arco-íris, o arco-íris é essa luz branca sendo fragmentada, dividida, né, quando passa pelas gotículas de água que estão ali em um dia chuvoso, né? Então aquelas gotas de água funcionam como este meu prisma. Então, você já deve ter observado durante o dia, a luz incide em uma janela de vidro espessa, então ela vai formar ali uma espécie de arco-íris no chão da sua casa, na parede. Então isso é também a dispersão da luz ocorrendo ali ao passar por aquele vidro. Então, se tratando de cores referente à luz, né, é bom diferenciar cor relacionada à luz com cor relacionada a pigmento, né? São outras características. Eu tenho 3 cores primárias, né, que é o vermelho, o azul e o verde. A gente chama de RGB, R do inglês, né, vermelho, red, o G de green, né, verde, e o V de blue, que é azul. Então essas 3 cores combinadas, né, elas podem gerar qualquer outra cor que você consiga aí imaginar. Então essas são as cores primárias. A partir dela, de combinações delas, que eu posso gerar todas as outras cores. Então as outras cores que são oriundas dessas cores primárias a gente chama de cores secundárias, certo? Aqui o exemplo, o rosa, o amarelo, o azul, né, são cores secundárias. Então, como é que a gente consegue visualizar objetos
com diferentes cores, né? Vermelho, verde, azul. Para a imagem ser formada, a luz ela tem que bater no objeto e a gente viu que essa luz ela pode ser refletida, ela pode ser absorvida, ela pode ser refratada. Então essa possibilidade de visualizar objetos de diferentes cores, ela se dá pela absorção e reflexão da luz. A luz branca, que é a combinação de todas as cores, vai incidir no objeto, e para a gente visualizar um objeto, a luz tem que bater neste objeto e voltar para o olho do observador. Então, primeiro a luz incide no objeto e reflete para o observador. Então aqui vem um feixe de luz branca e um feixe com a combinação de todas aquelas cores, né? E quando a luz incide sobre o corpo, ela pode absorver essa luz incidente e vai refletir só determinadas cores. Então, essa fração da luz que é refletida é que vai indicar a cor do objeto. Então, tem todas as cores aqui na luz branca. A cor que vai ser refletida, emitida do corpo, vai ser a cor. Então, vamos supor que aqui ele absorva todas as outras cores que tem no feixe de luz branca e reflita o azul. Então, este objeto ele vai se apresentar na cor azul, para quem está visualizando. Então, se ele reflete o vermelho, o corpo vai se apresentar vermelho para o objeto, para o observador. Mas isso pode mudar. Um objeto que é azul sobre luz branca, se eu conseguir iluminar uma sala com uma cor específica, com azul, ou com verde, ou com amarelo, né? Essa cor que eu estou vendo sobre a luz branca, sobre a incidência de luz de todas as cores, ela pode variar. Então, um exemplo aqui é a bandeira do Brasil, né? Com a luz branca que a gente está habituado a trabalhar, a bandeira vai ter as cores que a gente conhece tradicionalmente, né? Verde, amarelo, azul e branco. Aí vamos supor que eu coloque essa bandeira em uma sala que é iluminada com uma luz que emite apenas a cor verde. Observe. Aonde é verde, ela vai continuar refletindo verde. Mas aonde era amarelo, ela só reflete amarelo. Então, eu vou ver essa região preta, não? Aonde é azul, ela só reflete o azul e absorve todas as outras cores. Então, se eu incidir luz verde aqui, absorve o verde e eu vou ver preto. Por que eu enxergo preto? Porque não está voltando luz para o meu olho. E a ausência de luz, em termos de cores, não? A ausência de luz é o preto, né? E a união de todas as luzes, né? Todas as cores de luzes, é o branco. Então aqui outro exemplo, o amarelo. Então onde seria verde, só vai refletir se for verde. Então aqui onde não é amarelo, a gente vai ver preto, porque vai ter a absorção do amarelo. E onde é amarelo, a gente continua vendo, né, amarelo. E por último, aqui em azul, a gente só vai visualizar onde era azul, originalmente sobre a luz branca, né? O resto tudo fica preto. A óptica geométrica, ela se estrutura em 3 princípios, né? Tem 3 princípios fundamentais. O primeiro é de que a luz se propaga em uma linha reta, se o meio for homogêneo, isotrópico e transparente, né?
E o que seria isso? Homogêneo isotrópico transparente. É preciso que o meio seja transparente para a luz se propagar, né, em linha reta. Homogêneo isotrópico, ou seja, ele tem que preservar suas propriedades físicas e químicas. Então, se eu tenho uma sala, digo que essa sala é um meio homogêneo, em qualquer ponto dessa sala ele vai manter as mesmas propriedades físicas e químicas. Certo? Então, neste meio a luz vai se propagar em linha reta. Como ilustra aqui as imagens. Né? O segundo princípio é da reversibilidade dos raios luminosos. O que quer dizer isso? Se eu incido um feixe de luz e este feixe de luz percorre uma determinada trajetória, né? Ele está saindo aqui de um ponto A até chegar em um ponto B. Se eu inverter o sentido de propagação dessa luz, né, mantendo a mesma orientação, então eu troco aqui a fonte com o observador, ele vai descrever essa mesma trajetória, certo? Só que no sentido inverso. Então, se um raio luminoso percorre um percurso de A até B, descrevendo uma determinada trajetória, se eu inverter o sentido, ele vai descrever a mesma trajetória. E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Ou seja, se eu pegar dois ou mais feixes de luzes e colocar um em direção ao outro, esses feixes eles não vão modificar as características do outro, nem interferir em suas propriedades, na trajetória. Então, você vê muito aí em shows, né, este fenômeno acontecer. Então, se eu passar um feixe de luz pelo outro, um vai passar pelo outro sem interferência. Então, esses três princípios têm uma série de implicações na natureza, né, como, por exemplo, a formação de sombra e penumbra. Se a luz não se propagasse em linha reta, não existiria essa formação de sombra e penumbra, né? Só diferenciando o que é sombra e penumbra. Sombra é uma região onde não chega luz. O que causa essa sombra? Eu tenho um objeto opaco que não deixa passar luz por ele, tem uma fonte de luz iluminando este corpo. Então, este corpo ele vai barrar a luz que está chegando até ele, e onde essa luz não chega, eu tenho a formação da sombra. Então aqui eu tenho a sombra, né, que é a região não iluminada por essa fonte luminosa, certo? E eu posso ter uma penumbra, né? Essa fonte ela pode ser pontual, ou seja, a sua dimensão é desprezível, né? E ela pode ser uma fonte extensa. Então eu tenho que considerar aí o seu tamanho, as suas dimensões, ela tem influência no efeito observado. Então a fonte extensa, cada ponto dessa fonte extensa funciona como sendo uma fonte pontual. Então cada segmento dessa fonte extensa vai emanar luz em toda direção. Então, como consequência disso, essa região onde não chega luz, né, que é barrada pelo anteparo, né, que é o objeto opaco, ela se reduz, né, porque aqui, devido a esta fonte ser extensa, eu vou ter aqui luz chegando de diferentes pontos, né, de diferentes direções. Então eu tenho uma região onde não chega luz de forma alguma, que seria a região de sombra, que a gente viu aqui, né, na fonte pontual. E tem uma região que essa luz é barrada, mas é barrada parcialmente, né? Eu tenho aqui uma certa fração dessa luz chegando naquela região. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma região onde essa sombra ela vai ser bem intensa, né, bem nítida,
que não está chegando luz algum aqui. Então é a região de sombra. Em torno dela eu vou ter uma região que é chamada de penumbra, certo? Então essa penumbra é a região menos intensa. Então é por isso que a gente tem aí a observação de eclipses, né, totais e parciais. A gente não teria formação de eclipse se a luz ela não percorresse essa em uma linha reta. E aqui eu tenho uma região de sombra, que seria a parte do globo que estaria sob eclipse total. E em torno deste ponto eu tenho uma região de penumbra, seria a parte do globo que estaria em eclipse parcial. E a região que está fora dessas faixas de sombra e penumbra, o observador não observaria o eclipse, não. Então é por isso que a gente não vê um eclipse com tanta frequência. Primeiro, vai acontecer em pontos específicos, além de depender de outros fatores, né, como o alinhamento destes três astros. Outra consequência disso são as fases da Lua, né? Além do eclipse da Lua, as fases da Lua. Então as fases da Lua nada mais é do que a Lua entrando nessa região de sombra e penumbra, né? Então aqui todas essas fases da Lua, ela entrando e saindo dessa região de sombra e penumbra gerada pelos corpos, certo? Então, de posse desses três conceitos, né, utilizando esses três conceitos, a gente vê que pode usar a geometria, daí vem, né, daí o porquê da óptica geométrica, para obter alguns resultados. Por exemplo, aqui eu tenho um feixe de luz, tá, vindo do Sol. Este feixe de luz é barrado por corpos opacos e é por isso que a gente tem aí as nossas sombras, né? Então esses raios que são barrados aqui gera a sombra dos objetos, né, do nosso próprio corpo. E como os objetos estão em pontos próximos, essa incidência dos raios é a mesma, certo? Então, objetos que estão nas proximidades, essa incidência dos feixes de luz é praticamente a mesma. Então, esses raios aqui são idênticos, né? A incidência desses raios são idênticos para os corpos que estão ali na proximidade. Então, eu tenho aqui mesmos ângulos. Então, eu tenho aqui dois triângulos que são equivalentes, né? Então, possuem os mesmos ângulos. Sendo, neste caso, um vai ser a ampliação ou a redução do outro, né? Eles são proporcionais. Se são proporcionais, eu posso correlacionar os seus catetos, ou as suas hipotenusas, né? Então, a altura deste triângulo vai estar para a altura do triângulo menor. Aqui eu estou comparando a sombra e a altura de um prédio de uma pessoa. O tamanho da sombra do triângulo maior, eu posso associar o tamanho da sombra do triângulo menor, certo? Eu fiz uma relação entre os lados dessa figura geométrica. Então daí vem a óptica geométrica. A gente vai estar constantemente trabalhando com associações de figuras geométricas, certo? Então aqui, se você desconhece a altura do prédio, mas você é capaz, sabe sua altura, é capaz de medir o tamanho da sua sombra e o tamanho da sombra do prédio que está próximo a você, você consegue estimar aqui a altura deste prédio. Outro exemplo bastante conhecido é a câmara escura de orifício, que é uma
predecessora da máquina fotográfica, né? Vários séculos atrás, alguns pintores, né, renomados utilizavam deste artifício para fazer suas pinturas, né? Então eles ficavam aqui dentro da caixa. Essa caixa tem todas as suas faces cobertas, impedindo que a luz entre, com exceção de uma que tem um pequeno orifício. Por este pequeno orifício vai incidir a luz do meio externo. Essa luz que passa por este orifício vai formar uma imagem na extremidade oposta à face do orifício. E essa imagem ela pode ser reduzida e ampliada dependendo da distância entre essa caixa e o orifício. Então aqui em um esquema, né, 2D, a gente tem aqui um objeto em frente a essa caixa, os raios de luz que está incidindo naquele orifício e a formação aqui da imagem no fundo da caixa. Então observe que aqui eu tenho figuras idênticas, né? Esses ângulos de retas que se cruzam estão iguais. Como aqui eu tenho a mesma inclinação, eu tenho ângulos aqui idênticos. Então novamente eu tenho triângulos equivalentes, semelhantes. Então um é a ampliação do outro. Se um é a ampliação do outro, né, se eles são proporcionais, então eu posso correlacionar os seus catetos, né? Então H vai estar para Hzinho, né? A altura do objeto vai estar para a altura da imagem, assim como essa distância, né, que seria a altura do triângulo, a distância até o orifício D vai estar associado à distância do orifício até o fundo da caixa. Então essa equivalência de triângulos me permite fazer essas proporções, certo? Então é isso, pessoal. Agora a gente já pode, de posse desses conceitos, né, a gente já pode resolver a nossa lista de exercícios. Então vamos lá. Essa lista de exercícios a gente vai ver na segunda parte deste vídeo.